Eu quero dar o título Jonas e o Senhor para essa mensagem para nós meditarmos hoje à noite. Jonas e o Senhor. Por que Jonas e o Senhor? Porque na história de Jonas, eu acho que tem algumas coisas que ficaram mais famosas do que o Senhor quando a gente pensa na história de Jonas. E eu acho que o peixe ainda ficou mais famoso do que Deus nessa história. Toda vez que a gente pensa em Jonas, a gente pensa logo no peixe, pensa logo... a história de Jonas se relaciona diretamente com o peixe. Mas o peixe absolutamente não é a pessoa mais importante nessa história. O peixe, ele é só um dos pequenos elementos nessa história. Nós temos aqui alguns personagens nessa história que preocupavam muito a Jonas. Por exemplo, os ninivitas preocupavam muito a Jonas. E Jonas tinha medo de pregar a eles, por isso que ele fugiu. Outra situação bem forte na história é a tempestade que caiu sobre o barco. Outro personagem interessante é a boboreira que Deus fez nascer para dar sombra à cabeça de Jonas. E mais intrigante ainda é o bicho que veio cortar aquela boboreira para que ela morresse, e etc. E todos esses personagens, numa história de 4 capítulos que levam apenas 2 páginas da Bíblia, elas são tão fortes, e Jonas sendo transportado pelo peixe, etc., que o verdadeiro personagem da história, na verdade, fica um pouco esquecido. Por isso que eu intitulei essa mensagem Jonas e o Senhor, porque muitas vezes na história de Jonas, o personagem principal não é dado muito valor, e isso acontece na vida prática. Isso é essa nossa primeira lição, porque na vida prática, às vezes nós damos mais valor às tempestades que vêm sobre o nosso barco, aos peixes que nos engolem, que são os problemas, aos ninivitas que nos assustam, que é a maldade do mundo, as dificuldades espirituais que a gente tem que enfrentar. Às vezes nós damos mais valor às aboboreiras da vida que nos dão alívios passageiros, ou aos bichos, aos insetos que cortam essas aboboreiras, e nós terminamos como Jonas, não nos lembrando do Senhor. O Senhor é o personagem principal nessa história. Eu quero mostrar isso 14 vezes no livro. Aparecem a ação do Senhor. Acompanhe comigo. No verso 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Só foi o Senhor que mandou Jonas pregar em Nínive. Segundo, no versículo 4 diz que mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento. O vento não é o mais importante, o importante é o Senhor que mandou a tempestade no mar. No versículo 12 diz que os marinheiros perguntaram a Jonas, o que devemos fazer com você? E ele falou, levantem-me e joguem-me no mar. Essa palavra não veio de Jonas, ela veio do Senhor. Por que eu digo? Porque o Senhor já tinha colocado o peixe para engolir a Jonas. Então, na verdade, foi o Senhor quem mandou que jogassem Jonas ao mar. No versículo 14, os próprios marinheiros testemunham que foi o Senhor quem fez tudo isso. Os marinheiros dizem, nós te rogamos ao Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. Os marinheiros reconhecem o Senhor no versículo 14, tá? No versículo 17, diz que o Senhor deparou um grande peixe para que engolisse a Jonas. O peixe não é importante, a tempestade não é importante, o barco não é importante, os marinheiros, mas o Senhor que está fazendo tudo isso aqui. E foi o Senhor quem mandou o peixe engolir a Jonas. E aí, no versículo, eu queria parar aqui antes de entrar no capítulo 2, porque eu contei no capítulo 2, 12 vezes a palavra Senhor. No versículo 1 uma vez, no versículo 3 uma vez, no versículo 3 duas vezes, no versículo 4 uma vez, no versículo 9 uma vez, no versículo 10 uma vez, no versículo 14 3 vezes, no versículo 15, 16 duas vezes, no versículo 17 uma vez, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor.
nessa volta da epidemia, que nós estamos voltando à casa de Deus, eu não quero lembrar do vírus, eu não quero lembrar da pandemia, que foi só uma tempestadezinha que passou, eu não quero lembrar do barco que afundou, eu não quero lembrar do peixe que engoliu alguém, eu quero lembrar do Senhor. Eu quero lembrar daquele que está sobre todas essas coisas. Por isso que hoje eu quero meditar com você sobre Jonas e o Senhor. Agora, se eu entrar no capítulo 3, diz o verso 1 que orou Jonas ao Senhor. Então finalmente, no capítulo 2, depois de andar na barriga do peixe, é que Jonas se lembra do Senhor. Porque infelizmente, eu vou mostrar para você que no capítulo 1 inteiro, Jonas não quer saber do Senhor. Aliás, ele foge do Senhor. Esse é o trabalho dele. Entendeu? E no entanto é o Senhor quem está fazendo tudo e ele tentando fugir do Senhor. No capítulo 2, então, ele ora ao Senhor, no verso 2, tá? E no verso 10, é o próprio Senhor quem dá ordem ao peixe. Verso 10, falou o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. O mesmo Senhor que mandou o peixe engolir a Jonas, é o mesmo Senhor que manda o peixe vomitar a Jonas na terra. No capítulo 3, no verso 1, falou o Senhor pela segunda vez a Jonas. Sou o Senhor, novamente é quem fala a Jonas. Nos versículos 5 e 10, é o Senhor quem deu arrependimento ao povo de Nínive. Tá? Diz que os homens de Nínive creram em Deus, no versículo 5. E eles só creram porque o Senhor deu a eles o arrependimento. No versículo 10, diz que viu Deus o que fizeram e como eles se converteram, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia fazer a eles. Arrependimento foi obra do Senhor. Arrependimento em Nínive não foi obra de Jonas, não foi obra do peixe, não foi obra de ninguém, foi obra do Senhor. Quem está agindo nessa história é o Senhor. E aí nós vamos para o versículo capítulo 4. Porque no capítulo 4, no versículo 2, diz que orou Jonas ao Senhor e disse: Senhor, eu sabia que tu eras um Deus de misericórdia. E aqui nós temos Jonas começando a lidar com o Senhor. E no versículo 6 do capítulo 4, diz que o Senhor, no versículo, na verdade, 6, o Senhor fez nascer a boboreira. A boboreira foi o Senhor quem fez nascer, tá? E ela cresceu por cima da cabeça de Jonas para livrar do seu enfado. Mas no versículo 7, o Senhor enviou um bicho que no dia seguinte, ao subir da alva, feriu a boboreira de sorte que ela se secou. Eu gostaria que nós observássemos o agir de Deus na história de Jonas. O peixe não é o mais importante, a tempestade não é o mais importante, mas o Senhor que está agindo aqui é o mais importante. E agora no capítulo 4 é o Senhor quem lida com Jonas, esse profeta fujão. Ele começa a lidar com a ira de Jonas, ele começa a lidar com a dificuldade de Jonas. E no versículo 11 é o próprio Senhor quem explica para Jonas por que ele salvou a Nínive. Jonas, tinha 120 pessoas ali, 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eu sempre penso que eram crianças. Eu não sei, a Bíblia não diz quem eram essas 120 mil, mas eu penso que eram as crianças. E Deus estava preocupado com as crianças, de 120 mil ali, e também o gado. Deus estava preocupado com o gado que ia ser destruído. E Deus explica para Jonas: o Senhor está nessa história vibrante, poderoso, atuante, mas Jonas ignora o Senhor. Eu quero trazer essa lição porque o vírus passou e é como se parecesse que o vírus era o Senhor. E a tempestade, e as mortes, e as ordens, e etc. Mas nada disso é o Senhor. Absolutamente nada disso. Mas tem alguém por trás que nós precisamos olhar para ele. Porque o problema da história de Jonas é que Jonas ignorava quem estava por trás disso. Então eu quero levar você para alguns versículos. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, depois que o Senhor falou com Jonas, diz a palavra de Deus, versículo 2, versículo 3, Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor. E a coisa mais incrível que eu acho é que no versículo 3 diz que ele descendo a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a passagem e desceu para dentro dele,
para fugir da presença do Senhor. E o que eu acho incrível é, as pessoas que querem fugir da presença do Senhor, elas têm um certo sucesso, nem que seja temporariamente, mas elas têm. Tinha um navio para fugir exatamente para onde ele queria fugir. Gente, é incrível, quem quer fugir de Deus, vai achar meios de fugir. Tem meios de fugir. Ele achou o navio que ia para o sentido contrário, e outra coisa, tinha dinheiro para pagar a passagem, o próprio Deus deu dinheiro para ele pagar a passagem, para fugir da presença do Senhor. E as pessoas usam os recursos de Deus para fugir da presença dele. Pelo menos é uma tentativa. Uma tentativa que tem um sucesso temporário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem foge da presença de Deus de navio, volta de peixe. Porque pode até fugir de uma maneira, mas Deus arruma um outro tipo de navio para trazer a pessoa de volta, e ela realmente volta. Agora, yes. E agora, no versículo 5, ele não só foge da presença do Senhor, mas diz que descendo Jonas ao porão desse navio, ele dormia um sono profundo. Gente, é incrível que um homem e uma mulher, quando quer fugir de Deus, ele não só encontra um navio para fugir, não só tem o dinheiro para pagar a passagem, mas consegue dormir em paz, em desobediência. Por um tempo as pessoas conseguem ficar em paz na desobediência. Como é que uma pessoa pode dormir um sono profundo estando na desobediência? Esse é o estado que o ser humano entra, um profeta de Deus. E aí o que acontece é que ele foi acordado por uma tempestade. É isso que Deus faz. Quer fugir da minha presença? Vai. Quer entrar no navio? Vai. Quer dormir no porão? Vai. Mas eu estou preparando uma tempestade para te acordar ali na frente. E aí é isso que acontece com Jonas. Jonas está dormindo e chega o mestre do navio. O que você está fazendo? Está tendo uma tempestade. Levanta-te, clama ao teu Deus. Eu não estou em fase de oração, eu não estou em fase de orar, eu não estou em fase de ministério. Por que você está me chamando para orar? Eu estou em fase de desobediência, eu estou em fase de fugir, eu estou em fase de desfrutar o mundo, eu estou em fase de viver as coisas da carne, eu não estou querendo buscar a Deus. Ele falou, só que agora não é opção, ou você busca ou nós vamos morrer. Agora ou você busca ou nós vamos morrer. E então Jonas, você percebe que Jonas é uma pessoa que não quer reconhecer o Senhor, mas o Senhor tem meios de forçar o homem a reconhecer o Senhor. Eu gosto muito do versículo 6, porque diz que o mestre do navio chegou-se a Jonas e disse, o que estás fazendo, tu que dormes? Para mim, sabe quem é o mestre do navio? É o Espírito Santo. Ele vai com o crente desobediente. Aonde o crente vai? Está indo para o bar? Pode ir, não tem problema, o Espírito Santo vai lá também. Porque tem uma hora que o Espírito Santo fala com ele lá dentro da boate, lá naquele lugar que ele fugiu. O que é que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui, seu lugar não é fora da igreja, seu lugar não é aqui. O que você está fazendo? O mestre do navio desce ao porão do navio, só o Espírito Santo para descer num lugar desses. E eu quero dizer, se tem uma pessoa desviada, tem uma pessoa que está fora da igreja, tem uma pessoa que não está seguindo, pode deixar. O Senhor deixou ele pegar o navio, o Senhor deixou, mas o Senhor já botou um peixe no caminho dele, pode deixar. E o Espírito Santo vai lá, acorda, tu que dormes, levanta-te, entendeu? Parece que as circunstâncias e as pessoas obrigam esse profeta que quer ignorar Deus a reconhecer que o Senhor dessa história não é o peixe, não é o navio, não é a tempestade, não é os ninivitas, é o Senhor. Agora olha só, no versículo 8, os homens perguntam algumas perguntas para Jonas. Primeiro, que ocupação é a tua? Esse camarada que está dormindo aqui no fundo desse navio, nesse porão, esse estranho que está aqui, que nós estamos sabendo que é por causa de você que está acontecendo isso. Que ocupação é a tua? Sabe quando Deus obriga um desviado a dizer quem você é de verdade? Rapaz, eu sou crente, eu sou da Assembleia, rapaz, eu não estou na igreja, mas eu estou vindo da Presbiteriana. Rapaz, eu nasci, foi na casa de Deus, eu não sou turista não, rapaz, eu sou profeta. Eu estou aqui nesse barco, mas eu sou profeta. Eu estou tentando fugir
A minha ocupação, você acha que eu sou turista? Não, rapaz, não sou isso não. Eu estou numa fase desviada, eu estou numa fase ruim, mas eu não sou isso. E Deus obriga o profeta a dizer para eles quem ele realmente é. A segunda pergunta é: de onde vens? Meu irmão, estou vindo um caminho de desobediência. Isso começou lá em Tarsis, quando eu peguei aquele navio. É um monte de decisão errada que eu tomei. Eu estou vindo de um caminho de desobediência. Você sabe que o Espírito Santo gostaria que as pessoas apenas enxergassem isso, de onde elas estão vindo. Porque você não chegou na situação que está por acaso. Chegou aqui por causa das decisões que tomou nos últimos meses, nos últimos anos. De onde você está vindo, Jonas? Que você foi parar num barco desse que está quase afundando. De onde você está vindo? Eu estou vindo de um caminho de desobediência. Aí a terceira pergunta: qual é a tua terra? Eu sou daquele povo lá de Israel, batista, penteca. Eu sou batizado, não adianta. É igual Pedro, olha a cara dele, ele tem cara de Galileu, igualzinho, olha aí, ó. Tá aqui no fogo, mas olha a cara dele. Não nega, não tem como negar. E a última pergunta: de que povo és tu? Agora você arrebentou comigo, porque na verdade eu sou daquele povo ungido, daquele povo ungido, sacerdócio real, aquela nação santa, aquele povo adquirido. Eu sou esse povo. Mas o que você está fazendo aqui? É uma longa história. Mas quem eu sou de verdade? Apresentado na igreja, batizado com o Espírito Santo, cantava no coral, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E sabe quando Deus força alguém que não está querendo reconhecer o Senhor, e Deus usa as pessoas ao redor para te perguntar quem você é, de onde você vem, por que você está aqui, o que você está fazendo aqui, que história é essa? E Jonas começa a ser obrigado a falar: eu sou um homem de Deus em desobediência. Entendeu? E é só no versículo 9 que Jonas começa a reconhecer o Senhor, porque no verso 9 diz: respondeu-lhe Jonas: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu e da terra, que fez o mar e a terra seca. Gente, o que é isso? Eu posso estar em desobediência, mas é isso que eu sou. Eu posso estar todo encrencado aqui, mas eu sou crente. Eu posso estar todo errado e culpado, mas eu sei a quem eu pertenço. Sabe, é como Jonas, é como eu falo, a unção na vida de uma pessoa, ela vai com ela para qualquer lugar que ela for, qualquer estado que ela tiver, a unção está lá. Agora é interessante que no versículo 11, os homens perguntam a Jonas: o que nós vamos fazer com você para que esse mar se acalme? Agora só uma perguntinha, vê se faz sentido você perguntar para uma pessoa desobediente: o que nós devemos fazer? Eu sou um desobediente, eu estou em desobediência, vai perguntar para mim o que devemos fazer? Só que na verdade, um profeta de Deus, mesmo em desobediência, ele ainda ouve, ele ainda sabe o que é para fazer. Por isso que os homens perguntam para ele: o que nós devemos fazer contigo, seu desobediente? Pode me jogar no mar. Essa voz vem de Deus, porque mesmo quando o homem está em desobediência, ele ouve o que Deus está falando com ele. E Deus estava falando com Jonas: Jonas, você tem que ir para o fundo desse mar. Naquele momento que ele foi pego ali, o Espírito Santo já estava falando com ele: vai para o mar, manda eles te jogar na água. Ele não teve essa ideia da cabeça dele. O Senhor estava falando com ele. Isso nos mostra que mesmo uma pessoa em desobediência, ela sabe que Deus está falando com ela. E ela sabe a voz, ela conhece a voz de Deus. Além do mais, Jonas é um profeta que já estava começando a se reconverter. Ele já estava assumindo quem ele era, ele já estava voltando a ouvir a voz do Senhor. Então, finalmente, no versículo 12, aqui começa um milagre. Porque Jonas diz essas palavras: levantai-me e lançai-me no mar, e ele aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Aqui está o grande milagre, é quando os Jonas da vida, que às vezes sou eu e você, a gente começa a reconhecer: isso aqui não é por causa da minha mulher, isso aqui não é por causa do governo, isso aqui não é por causa da igreja, isso aqui é por causa de mim. Deus está lidando comigo. Ele não está lidando com ninguém diferente, é comigo que ele está lidando. Então, aqui começa realmente
essa conversão de olhar para o Senhor. E no versículo 15, os homens levantam Jonas e o lançam no mar, e o mar cessa a sua fúria. Irmãos, foi o Senhor quem convenceu os marinheiros a lançar Jonas no mar, porque eles não queriam lançar Jonas no mar. Por que eu digo que eles não queriam? No versículo 13, no versículo 12, Jonas mandou eles lançarem Jonas no mar, mas no versículo 13, os homens continuavam se esforçando para alcançar a terra. Eles não lançaram Jonas no mar imediatamente. Eles falaram, não, nós não vamos te lançar no mar assim. Entendeu? Isso levou um tempo. Não foi assim, me lança no mar e eles foram jogando. Não, nós não queremos matar você, entendeu? Mas os homens tentavam remar e o mar ficou pior, se embraveceu cada vez mais. Aí, no verso 14, os homens clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Nós não queríamos lançar ele no mar, mas agora não ponha o sangue dele sobre nós, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprouve. Então, os homens entendem que não tem chance, não tem saída. Esse homem aqui não tem outro lugar para ele agora. Sabe quando um profeta de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus chega no momento em que não tem como ele evitar aquilo que ele vai passar? Não tem como evitar. As pessoas tentaram evitar jogar Jonas no mar, mas não conseguiram. Vou falar para você, fugir de Deus é a pior decisão que alguém pode tomar. Porque ele teve que ir para o fundo do mar. Teve que ir para o fundo do mar. Então temeram os homens ao Senhor, diz o verso 16, e com grande temor ofereceram sacrifícios ao Senhor. Olha só, quem está agindo nessa situação não é peixe, quem está agindo nessa situação não é Nínive, quem está agindo nessa situação não é tempestade, mas o Senhor, e agora Ele mesmo converte o coração dos marinheiros. Foi mais fácil para Deus converter os marinheiros daquele navio do que do seu profeta. Porque até agora Deus não lidou com o profeta. Ele está lá, e Deus, eu lido com você depois. Mais tarde eu lido contigo. Jogou Jonas no mar, versículo 17. O Senhor deparou o peixe. E agora Jonas está há 3 dias e 3 noites no mar. Eu não sei quando foi que fez a oração do capítulo 2. Eu não sei se ele esperou um dia, 2, 3, mas a palavra de Deus está dizendo que ele ficou os 3 dias lá, ou se ele ficou orando esses 3 dias, porque tem gente que precisa ficar uns 2 dias na boca do peixe para poder começar a orar. Tem gente que está lá já assim, já está suco gástrico, já está derretendo, tentando derreter, e ele não conseguiu orar ainda, não abri a boca ainda. Eu não sei, eu estou aqui, mas Deus, isso não é justo eu estar aqui. Não foi tão grande assim, o que eu fiz não foi tão errado assim para eu estar nessa situação. Eu não sei quanto tempo levou para ele decidir orar. Eu sei que no capítulo 3, no capítulo 2, diz: e Jonas orou ao Senhor das entranhas do peixe. Agora Jonas volta a se relacionar com o Senhor. Eu estava orando aqui um dia desses e Deus me deu uma ideia. Não sei se vocês vão entender o que é um torno de bancada. Torno de bancada. Eu não sabia o que era, eu só lembrava a ferramenta, o que era. É uma ferramenta que você está trabalhando num lugar de trabalhar com madeira ou qualquer coisa, e no balcão assim, tem aquele ferro que ele prende na madeira, e ele tem 2 peças de ferro que você pode colocar uma madeira no meio dele e apertar um negócio assim, prender a madeira para você trabalhar com ela. Aquilo é um torno de bancada. E Deus está falando assim, é ali que eu coloco o meu crente. Eu prendo ele de todos os lados, eu amarro ele ali, ele não sai do lugar. Agora eu vou cortar, eu vou lixar, eu vou esmerilhar. Ele não tem como fugir para lugar nenhum, porque você aperta um negócio, um torno de bancada, fala, agora você está no lugar que eu quero trabalhar, agora eu vou trabalhar em você. E o torno de bancada para Jonas é a barriga do peixe. Olha, eu não sei que lugar você gostaria que Deus trabalhasse com você, mas eu procuro me apresentar logo e dizer, olha, me leva para um lugar agradável, porque eu quero que você trabalhe comigo, não num lugar difícil, porque se você der trabalho para Deus, Ele te bota num lugar
e daquele torno de bancada, daquele lugar difícil, Jonas clama ao Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte, que enquanto tem muita gente caminhando com a gente, enquanto a gente caminha com Deus, há muitas desculpas para não buscar o Senhor. Enquanto Jonas estava com os marinheiros, ele não buscou o Senhor. Enquanto Jonas estava pensando nos ninivitas, ele não buscou o Senhor. Enquanto Jonas estava lidando com o peixe, ou com o mar, ou com a tempestade, ele não buscou o Senhor. O que eu quero dizer é que Deus precisa nos isolar em algum lugar para cair a ficha. Eu tenho que orar. É isso. É isso que eu não consegui fazer quando eu estava no meio daquele povo, quando eu estava lá na cidade, quando eu estava lá na igreja, eu tenho que buscar Deus. E agora, desse lugar, Jonas começa a fazer uma oração que ficou gravado na palavra de Deus. Eu quero dizer que tem duas maneiras do homem ficar sós com Deus. Duas. Aliás, eu tenho percebido que sempre há duas maneiras de lidar com Deus. Por exemplo, eu acabei de falar do torno de bancada. Você pode se apresentar na carpintaria de Deus e dizer: olha, eu estou aqui, eu vim para você trabalhar em mim. Aliás, quando eu venho orar, eu estou vindo justamente para você trabalhar comigo. Então, você não precisa me amarrar, nem me prender, porque eu já estou me apresentando. Então, eu já vim aqui para você trabalhar comigo. Então, trabalha comigo, Deus. Então, tá bom, fica sentadinho ali que eu vou trabalhar com você. Agora, a outra opção é você vazar do shopping de Deus e ele tem que mandar alguém te pegar. Pega aquele lá e traz aqui, amarra ele, prende ele ali. Tem duas opções, ou você vem, ou você deixa, é tipo assim, ou você escolhe estar a sós com Deus, ou Deus escolhe você ficar a sós com Ele. Eu prefiro escolher. No caso de Jonas, o Senhor é obrigado a escolher que ele fique a sós com Deus, e agora Jonas finalmente está a sós com Deus. Eu gostaria de falar rapidamente, irmãos, sobre as orações do poço. Elas são diferentes das orações do meio da multidão. As orações do meio do povo, quando a gente está com família, quando a gente está no meio das pessoas, quando a gente está bem, são orações distraídas. São orações meio sem profundidade, são orações rápidas, são orações meio vazias, são orações sem profundidade. Hoje eu estava lendo o livro de Abacuque, porque eu estou lendo o Velho Testamento, então eu li Naum, eu li Abacuque, Sofonias, e mais uma vez eu passei naquele versículo que Deus fala para Abacuque: escreve a visão numa tábua, escreve com letras grandes para ler quem passa correndo. Para quem passa correndo eu consegui ler. O Espírito Santo falou comigo assim: o povo de hoje só lê correndo. O povo de hoje não para prestar atenção. Então vocês pregadores, vocês têm que ter cuidado, vocês têm que saber pregar para um povo que passa correndo. Eles estão ouvindo a pregação? É assim, ó. Ele não tem tempo para parar, para Deus falar com ele. Então, vocês têm que pregar de um jeito que Abacuque, eu falei para Abacuque. Porque o povo passa correndo. Você acha que o povo parou para prestar atenção? O que é mesmo, pastor? O que Deus tem para dizer? Não, o povo está aí correndo. Quando é o culto, já terminou e eu preciso ir, porque... Então, assim, é correndo. Então, é o seguinte... Essas orações, elas não têm profundidade, mas quando Deus bota você no torno, aperta aqui, e não tem ninguém no shopping, é só você e Deus, a oração é profunda. A oração é profunda. Não tem ninguém para distrair, não tem ninguém tirando a atenção. E olha, eu queria que você prestasse atenção nas palavras de Jonas. Capítulo 2, versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor. Do ventre do Seol eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. É desse lugar que Deus escuta. E a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Lançado eu estou dos teus olhos. Como tornarei a olhar para o teu templo? Em outras palavras, nós ficamos 2 meses e meio sem ir para a igreja. Jonas ficou 3 dias e falou: será que eu vou voltar na igreja? Será? Será que vai acabar? Eu estou no poço, será que eu vou sair? As águas cercaram a minha alma, até o abismo me rodeou. As algas enrolaram na minha cabeça. Por favor, preste atenção nas palavras de Jonas.
Eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra encerrou-me para sempre nos seus ferrolhos. Eu não conheço uma pessoa na Bíblia que orou literalmente de um lugar mais profundo do que Jonas. Não teve. Qualquer angústia que qualquer homem passou estava em cima da terra. Jonas estava no profundo dos mares, onde nenhum submarino humano vai, porque senão, já viu aquele filme, o submarino vai descendo e o bicho vai encolhendo, porque a pressão da água é tão grande que os parafusos vão soltando assim, e os marinheiros vão morrer. Jonas, o peixe desceu, você não sabe a profundidade que aquele peixe desceu. Deus levou Jonas no fundo. Eu quero dizer para você que quanto mais profundo é o poço que Deus nos leva, mais profunda é a nossa oração. Você sabe por que tem gente que nunca fez oração profunda? Porque ele nunca desceu. Ele não sabe o que é fazer oração profunda, mas a oração de Jonas foi muito profunda, porque quanto mais profundo é o poço, mais profunda é a oração. Jonas não tinha que correr, Jonas não tinha para lugar para ir, ele não precisava da placa grande para ler correndo. Não, agora ele podia ler com calma. Agora, Senhor, eu posso te ouvir. Irmão, essa oração aqui é tremenda, porque as orações do poço são profundas. E depois dessa oração, falou o Senhor ao peixe, capítulo 2, versículo 10. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos lembrar do Deus que fala com os peixes que nos engoliram. Foi Ele que mandou o peixe nos engolir. É o Senhor que vai mandar o peixe. Abre a boca e solta esse crente. Aleluia. Abre a boca e solta ele. Não abre ainda não está na hora de soltar ainda não. Prende ele. Deixa ele preso aí. Não está na hora. Mas eu quero pregar e evangelizar. Não, deixa ele preso aí. Deixa ele parado aí. Não tá, mas ele está querendo. Não, deixa ele parado. Não dei a ordem. Irmãos, é incrível que às vezes eu estou orando aqui e o Senhor fala comigo sobre o cercado que Ele colocou no homem. O cercado. Deus colocou o homem num cercado e por mais que ele tente sair desse cercado, o homem não sai. Às vezes eu olho a minha própria vida e eu gostaria de expandir, e Deus, eu não dei ordem, não adianta. E Ele falou em Mateus 6, 27 ou 22, Ele falou, vocês não conseguem aumentar um palmo na cabeça, vocês não conseguem aumentar um palmo de altura. Fica aí tentando ficar grande, fica aí ansioso, tentando aumentar a sua altura. Não consegue aumentar um palmo, não consegue aumentar 1 centímetro na própria altura, quanto mais aumentar o seu território. Você não consegue aumentar nada, sair de nada. O Senhor prendeu. O Senhor é quem dá ordem aos peixes para nos soltar. Por isso que nessa história é o Senhor que manda, é o Senhor. Essa noite eu quero falar sobre o Senhor. Eu quero mostrar o Senhor nessa história. Eu vou parar aqui, eu não vou continuar a mensagem, talvez eu termine ela um outro dia, mas eu queria que você lembrasse do Senhor que prendeu a Jonas, jogou a Jonas no peixe e tirou Jonas de lá e falou com o peixe, solta ele agora. Ele não está meio pronto ainda não, mas pode soltar, que eu tenho outro jeito de trabalhar com ele. E o Senhor está ali. Eu queria mostrar uma coisa para você para terminar essa mensagem hoje à noite. No livro de Ezequiel, toda vez que eu leio o livro de Ezequiel, eu conto de novo. São 59 vezes aparece a expressão, e sabereis que eu sou o Senhor. 59. Eu queria mostrar para você rapidinho. Abre Ezequiel no capítulo... vou terminar com isso aqui, o capítulo 24. Eu li Ezequiel umas 2 semanas atrás e eu contei de novo. Eu vou abrir no capítulo 24, porque só no capítulo 24, 25 e 26 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Só nessas 2 páginas tem 8 vezes a expressão. Por exemplo, no capítulo 23, o verso 49, diz, levareis os vossos pecados dos vossos ímpios e sabereis que eu sou o Senhor. O último versículo do capítulo 23. No capítulo 24, versículo 24,
Ele servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo que ele fez, e assim fareis vós. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor. Verso 25. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para o fugitivo, e falarás por mais tempo, não ficarás mudo, assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 25, versículo 5, e farei de Rabá uma estrebaria, dos camelos e dos amonitas um curral de rebanhos, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, fala um monte de coisa, e nas duas últimas frases diz, destruirei os países, e de todo acabarei contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Versículo 11 do capítulo 25, também executarei juízos contra Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Versículo 17, executarei neles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não quero precisar que Deus faça esse tipo de coisa, para eu poder saber que Ele é o Senhor. Eu quero saber que Ele é o Senhor, adorando a Ele. Eu quero saber que Ele é o Senhor, me alegrando com Ele, tendo essa alegria de estar na casa dele, sabendo que Ele é o Senhor. O vírus não é o Senhor, o governo não é o Senhor, Trump não é o Senhor, nada disso importa, mas tem alguém por trás disso, e eu sei que Ele é o Senhor. Último versículo para você ler comigo hoje à noite, que é Isaías 8, versículo 12 e 13, para terminar aqui. Sempre gosto dessa expressão de Isaías, quando Deus diz através do profeta, Isaías 8,12, não chameis conspiração, isso é, preocupação, ansiedade, a tudo que esse povo chama conspiração. Não tem mais aquilo que ele teme. Você já percebeu o medo que as pessoas ficaram no vírus, o medo que as pessoas ainda estão. Não tem mais o que ele teme, nem vos assombreis, ao Senhor dos exércitos santificai, seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Ele convidar você a ficar de pé, onde você estiver. E por um momento nós queríamos dar uma chance a você, nós não vamos chamar ninguém no altar, mas aonde você estiver, você reconhecer isso hoje à noite. Junto comigo, junto com Jonas. Jonas diz assim, eu precisei ir para o fundo do mar para reconhecer que Ele é o Senhor. Eu precisei ir para o ventre do peixe para perder o medo de tempestade, perder o medo de ninivita, perder o medo de vírus, perder o medo disso, daquilo, e saber que na verdade o Senhor é o Senhor. Nessa noite eu queria dar glórias ao Senhor. Ele nos levou por meio dessa tempestade, foi Ele que nos introduziu no meio da pandemia. Ele levou o mundo, Ele está levando o mundo por dentro dessa pandemia. Ele está começando a nos tirar dela, não sabemos exatamente quando é que nós vamos estar completamente livres, mas é o Senhor que está por trás. É o Senhor que está lidando com o governo, com os governos do mundo, com os médicos, é o Senhor quem está lidando com a população, é o Senhor quem está lidando com a igreja, o Senhor está lidando. É o Senhor quem está por trás, não é o peixe. Na nossa história, o peixe é o vírus, que engoliu muita gente. Mas para nós o peixe não é importante, para nós o importante é o Senhor, que dá ordem ao peixe para engolir e dá ordem ao peixe para soltar. E nós adoramos o Senhor. Eu adoro o Senhor nessa noite, eu glorifico o Senhor nessa noite, eu exalto o Senhor.